Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Amém ou não? Amém. Então tá bom. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor nesse momento de início de nosso culto. Quando eu digo nosso culto, é que nós vamos prestar o culto em adoração a Deus. É o serviço que todo crente, todo cristão em Cristo Jesus deve prestar ao nosso bom Senhor. Mas nesse momento de oração, nós vamos clamar a Deus para que Ele receba o nosso louvor, a nossa súplica, nos oriente através da sua palavra, como tem feito. Eu também preciso perguntar se há mais alguém aqui hoje que necessita de oração. Dê um sinal com a sua mão. Quem necessita de oração? Nós vamos orar a Deus, então você vai orar a Deus para que Ele receba o nosso culto de adoração e também pelos irmãos uns pelos outros, como a Bíblia nos orienta, não é? Orar uns pelos outros, chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, reunidos, Senhor, dispostos, prontos, Pai, a bendizer, enaltecer, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Receba a nossa adoração, a nossa súplica, o nosso clamor, Senhor. Quantos filhos Teus aqui já estão, Senhor, prontos a bendizer a Ti, a glorificar o Teu santo nome, não apenas com os lábios, mas com o coração, com todo ser, com todo ímpeto, Senhor, pois Tu és merecedor de honra, glória e louvor. Tu és o Rei sublime, Tu és a majestade santa, Tu és Senhor dos senhores, Tu és o Deus sobre tudo e sobre todos. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui agora prostrados em Tua presença, com os nossos corações derramados perante os Teus pés, Senhor. Ó Deus, abençoa o Teu povo, fala com eles, Pai, através da Tua palavra. Estamos sedentos, Senhor, para ouvir a Tua voz, a orientação, Senhor, da Bíblia, Senhor, que nos faz caminhar em conformidade com aquilo que Tu queres. Senhor, olha os nossos irmãos, as necessidades, Senhor, o clamor deles. Levantaram as mãos, Senhor, dizendo que necessitam, Senhor, da Tua boa mão, da Tua boa condução, e nós oramos por eles também, intercedendo neste momento tão precioso. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor, em toda leitura que aqui for feita, em todo louvor que aqui for entoado, que seja para o louvor e adoração do Teu santo nome, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Este é o desejo do nosso coração, mas para tanto, observe a sinceridade, Senhor, de cada um de nós e verdadeiramente continue dando graça, saúde, vigor, misericórdia sobre cada um de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Você se sente, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor, a nossa única regra de fé e prática. Palavra viva, palavra eficaz. Salmo 95, por favor. Nós vamos ler os 5 primeiros versos. Salmos 95, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Leitura da boa palavra do Senhor. Está aqui já na tela, sendo reproduzida. É bom e salutar dizer aos irmãos que eu sempre utilizo, majoritariamente, maior parte das vezes, revista e atualizada. Almeida, revista e atualizada. Por que eu uso essa daqui a maior parte das vezes? Porque comumente nós temos por característica uma linguagem um pouco mais compreendível, compreendida. Não que as outras não tenham, mas existem algumas Bíblias que têm versões com linguagem um pouco mais arcaica. Então fica até um pouco difícil da compreensão de alguns dos irmãos. Então, quando eu quero usar uma Bíblia de uma linguagem que nós possamos compreender um pouco melhor, eu uso a versão revista e atualizada, como comumente fazemos aqui. Quando nós vamos utilizar uma versão, uma linguagem mais atual, mais contemporânea, geralmente aí nós temos outras versões, como a NVI, Nova Versão Internacional, NAA, Nova Almeida atualizada, mas todas elas, irmãos, é importante dizer isso, todas elas, desde que esteja aí em base da Sociedade Bíblica do Brasil, o crivo correto aqui, não há problema nenhum se você tem alguma outra versão diferente dessa que estamos lendo. Para auxiliar, aí sim, nós temos aqui sempre por prerrogativa utilizar o Data Show, a nossa irmã Letícia, o Júnior aqui, sempre coloca aqui para nós também, para a gente ver essa diferença de versão, mas todas elas boas, todas elas para nosso contentamento espiritual. Salmo 95, verso de 1 a 5, a 1 a 6, aliás, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande Rei, acima de todos os deuses. Olha só,
O Senhor é o Deus supremo e grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nos seus átrios dos montes lhe pertence. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vamos ler todo mundo junto esse último, verso 6. Nessa versão, revista atualizada, está reproduzida na tela. Vamos ler. Diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Que alegria, não é? O nosso Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Inclusive foi Ele que nos criou. Nos criou, inclusive, para glorificarmos, bendizermos, enaltecermos o seu santo nome. Nos criou, inclusive, para termos relacionamento com Ele. O cristão sem relacionamento com o Senhor tem alguma coisa errada. É para nós termos relacionamento com Ele. Em oração, em devoção, em louvor e súplica, em orientação da sua palavra, mas acima de tudo. Desde o princípio nós vemos a prestação de culto ao Senhor. E há aqui nesse texto um convite maravilhoso. Um convite a nós louvarmos ao Senhor. E nós sabemos que nós não louvamos ao Senhor apenas com os nossos lábios. Nós louvamos ao Senhor com o nosso coração, com tudo que somos, com tudo que temos. E não mais com aquele coração enganoso que nós tínhamos na natureza caída, mas agora um coração regenerado pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos prontos, dispostos, apostos a louvar e bendizer o santo nome de Deus, e assim o faremos. Eu convido a igreja para que fique em pé. Os irmãos que irão nos auxiliar na condução do louvor, a Márcia, o Joel, a Regina, já vem aqui à frente, rapidamente, para nós ganharmos tempo nesta adoração. Todo minuto é precioso na adoração ao nosso bom Deus, e nós estaremos louvando ao Senhor com 2 hinos do nosso hinário Novo Cântico, o hino 19, que é o Rei Sublime, e o segundo hino, o hino 47, Louvor e Glória. Note, irmãos, que todo culto ele deve ser centrado em Deus. Todo culto ele deve ter centralidade em Jesus Cristo. Todo culto deve estar centralizado na Trindade como todo. E nós aqui fazemos o que deve ser feito: glorificar e bendizer o santo nome do Senhor. Hino 19 e hino 47 será reproduzido ao som do playback. Louve ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Irmãos, podem sentar, por favor. Nós vamos continuar glorificando, adorando o nosso bom Deus, o Rei Sublime, a nossa majestade santa. É o que cantamos aqui agora, não é? Com o nosso coração, com aquilo que Deus abriu os nossos olhos para discernirmos, entendermos quem Ele é, enxergarmos quem Ele é e quem nós somos. Meus irmãos, Salmos 32, por favor, vamos recorrer mais uma vez à leitura da palavra do Senhor. Salmos 32, nós vamos ler nessa ocasião, dos versos 1 a 5. Salmos 32, versos 1 a 5, leitura da palavra do nosso bom Deus. Nós vamos aqui, mais uma vez, recorrer a esta palavra que é viva e eficaz, não é? Palavra essa que nos norteia, que nos direciona rumo aos caminhos de vida eterna. Palavra essa que é lâmpada para os nossos pés. Salmos 32, verso 1 a 5. Nós vamos ler a boa palavra de Deus, compreendendo a veracidade dela. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, está sendo reproduzida aqui na tela também. Olha só. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E aqui, espírito do homem, claro, está com letra minúscula. Verso 3. Enquanto calei, meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém? Meus irmãos, que bênção nós sabermos que nós fomos perdoados pela graça do Senhor, alvos da misericórdia de Deus. Que bênção nós sabermos que verdadeiramente o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, morreu vertendo sangue na cruz do Calvário por nós.
Mas bênção maior ainda é nós sabermos que nós podemos reconhecer isso. De nós não estarmos mais caminhando num caminho de engano, mas num caminho verdadeiro, num caminho de fato, um novo e vivo caminho, como diz a Bíblia, que de fato nos faz entender que nós somos pecadores. Sim, somos pecadores não meramente pelo sentido da palavra pecador. Somos pecadores porque transgredimos a lei de Deus. Somos pecadores porque ferimos a santidade de Deus. Somos pecadores porque verdadeiramente, tornando por ocasião do pecado, caímos em rebelião contra o nosso próprio Deus. E, meus irmãos, é tão precioso nós lermos um texto como esse, que diz que é mais do que feliz, não é? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Meus irmãos, nós fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós só podemos, inclusive, estar aqui hoje, adorando, bendizendo e glorificando o santo nome dEle, entrando na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo, o único que é mediador entre o homem e Deus. O véu do templo se rasgou, não há mais agora uma separação entre nós e Deus, porque a iniquidade é o que faz separação entre nós e Deus. Mas agora um caminho aberto para que nós possamos louvar ao Senhor com muita alegria. Há um caminho aberto agora para que nós possamos suplicar com a certeza de que a nossa oração será atendida pelo nosso bom Deus. Mas tudo isso por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O próprio salmista aqui, Davi, no caso, dizendo, olha, quando eu encobri os meus pecados, a mão do Senhor pesava de dia e de noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu calei, eu escondi, eu ocultei, mas o gemido dia e noite estava sobre ele. Mas então, quando a graça vem sobre ele, quando de fato a graça vem sobre nós, acontece o que está escrito no verso 5, o último verso. Confessei-te o meu pecado. Confessar. E a minha iniquidade não mais ocultei. Olha, eu falei ao Senhor, eu confessei, eu não ocultei mais nada. Eu escancarei aquilo que o próprio Senhor já sabe. Percebe? E aí olha o que aconteceu. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado, ou do pecado. Veja, irmãos, que alegria nós sabermos que nós temos um Deus que nos perdoou, um Deus perdoador, que continua perdoando, inclusive, mesmo com as nossas debilidades, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os nossos deslizes. Se somos cristãos, se somos salvos em Cristo Jesus, estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Basta apenas que nós clamemos ao Senhor pela graça maravilhosa, porque de fato nós erramos todos os dias das nossas vidas, seja voluntariamente ou involuntariamente, seja em questão de ato, seja em questão de pensamento, seja em questões de ações, atitudes em forma geral, nós erramos e pecamos contra o Senhor. Estamos falando de um Deus santo. Estamos falando de um rei sublime, que nós estamos cantando aqui. Por isso é que nós devemos reconhecer isso. E nós vamos orar agora, nesse momento, ao Senhor, rogando, clamando por perdão de pecados, para que o Senhor, de fato, se compadeça de nós, da nossa debilidade, da nossa natureza humana. Ainda nós temos a natureza pecaminosa em nós, mas também temos o Espírito Santo convencendo o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo, para que Ele ouça a nossa súplica, o nosso clamor e se compadeça de nós, manifestando a sua graça, saúde, vigor, saúde espiritual, é claro, e misericórdia acima de tudo, não nos dando o castigo que nós merecemos. Amém? Curve a sua cabeça, por favor, nós vamos orar a Deus. Eu vou pedir então que o Joel nos conduza a Deus nessa oração audível, clamando ao Senhor por perdão de pecados, nos representando aqui em perdão de pecados ao Senhor. Joel. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor, que está reunido aqui nesta noite.
Ouça as nossas orações, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai, ser dirigidos pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas, ó Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, ó Senhor. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória, ó Senhor. Queremos fazer o melhor no Teu reino, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor. Lava os nossos pecados com o poderoso sangue de Jesus Cristo, Senhor. Limpa, Senhor. Tira de nós aquelas coisas que nos cercam, ó Senhor, que nos atrapalham a nossa comunhão contigo, ó Senhor. Purifica o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, ó meu Pai. Os nossos atos, ó Senhor. Que tudo, meu Pai, que o nosso viver aqui sobre essa face da terra, meu Pai, seja somente para honrar e engrandecer o Teu nome, ó Senhor. Usa-nos para isso, ó Senhor. Queremos ser vasos de bênçãos, ó Senhor. Queremos ser benditos, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Senhor. Purifica, meu Pai. Purifica-nos, meu Pai. Limpa de tudo, meu Pai, que nos atrapalha a nossa comunhão para contigo, ó Senhor. Todos os momentos do nosso viver aqui, ó Senhor. Todos os momentos, ó Senhor. Todos. Em nome de Jesus, ó Senhor. Em nome de Jesus. Santifica a Tua igreja. Santifica, ó Senhor, a Tua igreja. Santifica, ó Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, ó Senhor. Ouça o clamor do Teu povo nesta hora, ó Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Somos os Teus filhos. Usa-nos como vaso nas Tuas mãos. Quebra-nos, meu Pai. Transforma-nos. Tu és o oleiro, ó Senhor. Tu és o oleiro das nossas vidas, ó Senhor. Aperfeiçoa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Convido os irmãos para que fiquem em pé mais uma vez. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 74. 74, sinceridade. Veja bem, note bem a letra desse hino e, acima de tudo, louve com seu coração. Clame ao Senhor. Aí é uma mensagem cantada, não é? Uma oração cantada. Olha que bênção. 74, sinceridade. A condução aqui dos nossos irmãos. Saia soltando aqui via playback. Jesus, Senhor, me achego a Ti.
Glórias a Deus, podem se assentar, irmãos. Convido os irmãos a abrirem a santa palavra do Senhor, na primeira epístola, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ler somente 2 versículos no final da carta, onde Paulo fala do cuidado que os irmãos têm que ter com os demais irmãos, o cuidado com o qual deve ser tomado com a igreja, o amor e o zelo para aqueles que vivem entre nós. Eu quero ler somente os versículos 12 e versículo 13. A palavra do Senhor diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Aqui Paulo nos ensina aqueles irmãos da igreja a terem cuidado, a observarem, a cuidarem daqueles que são os pastores, que cuidam ali daquele rebanho, para ter cuidado com os que presidem sobre a obra, não por nada, mas não pelo homem que está trabalhando, mas aqui Paulo fala, por causa da obra do Senhor, porque o Senhor levantou alguns para terem algumas tarefas na igreja, alguns para pastores, outros para mestres, outros para presbíteros, outros que fizessem a sua obra evangelizando, e nós como igreja temos que ter este amor a estes que Deus colocou para presidir sobre a igreja. E eu fiquei muito feliz ao ver pela manhã que a campanha das Missioricas levantou mais de 70 mil reais para a glória do Senhor, para ajudar os missionários que estão em campo, criando novas igrejas, que estão amando as vidas e dando tudo que têm, tudo que podem, dando seus familiares muitas vezes, pois missionários perdem familiares no campo e continuam a obra do Senhor. Por causa da obra do Senhor, nós temos que ter por amor essas pessoas, temos que ter por cuidado essas pessoas que cuidam de nós. E a oferta da igreja, a oferta missionária serve também para suprir estes irmãos, estes servos fiéis que trabalham na obra do Senhor. A igreja está passando por reformas, nós temos trabalhado, e aqui eu posso dizer que eu tenho visto como o pastor Felipe tem sido usado por Deus para dirigir, para presidir todas as nossas ações, e eu queria muito tomá-lo do seu serviço e trazê-lo para trabalhar aqui na igreja, não para a igreja, mas para a obra do Senhor, pois é um servo, varão valoroso, e através das nossas ofertas, irmãos, nós suprimos, nós auxiliamos com amor, por conta da obra do Senhor, a estes homens que nos presidem. E eu convido os irmãos agora a ofertar, não por causa do pastor, não por causa dos necessitados que vêm à igreja buscando um auxílio, um alimento, mas por causa da obra do Senhor, porque Ele nos amou e porque Ele colocou em nosso coração o desejo de fazer a obra. Muitas vezes não podemos falar do nome do Senhor aos 4 cantos como gostaríamos, mas com amor, com devoção, nós podemos ofertar para que a obra do Senhor avance, irmãos. Então, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que você trouxe preparado, coloque aqui na salva, estará aqui à frente. Faça por amor a santa obra do Senhor. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos que aqui venham louvar. Hino de número 62, hino de gratidão. Somos gratos a tudo que Deus tem feito por nós. Que Deus abençoe, irmãos.
passaste tu por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos de terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso Senhor Jesus e querido Pai, muito obrigado por este momento maravilhoso. Ó Pai, nós te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, abre porta de emprego para aquele que precisa. Ó Pai, Senhor, abençoa, ó Deus, o trabalho de cada um. Torna, ó Pai, o nosso coração grato por poder, ó Pai, ajudar na sua obra. Por poder, ó Pai, estar neste lugar. Nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Ó Deus querido, nós rogamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor fale aos nossos corações. Vai ser ministrado, ó Pai, a Sua palavra. Penetra, ó Pai, o mais profundo do nosso coração. Fala, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, não aquilo que queremos ouvir. Ó Pai querido e Deus amado, que a Sua palavra seja poderosa. Amém e graças a Deus. Eu quero ler um verso apenas. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Nós vamos caminhar por aqui hoje sobre o tema a viva e eficaz palavra de Deus. A viva e eficaz palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Leitura da boa palavra do Senhor. E aí você deixa a sua Bíblia aberta. Hoje, como de costume, né? Ainda um pouco mais aprofundado, nós vamos caminhar em alguns versos mais auxiliares para nós compreendermos o que é a viva e eficaz palavra do nosso bom Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Olha o que está escrito. Porque a palavra do Senhor é o quê? É o quê, irmãos? Viva
e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, para quê que ela é apta, irmãos? Discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, sobre o tema viva e eficaz palavra de Deus, é o que vamos tratar hoje, né, aos nossos corações. Veja, as qualidades aqui atribuídas à palavra de Deus e todo o contexto mostram para nós a consideração das atribuições da palavra de Deus no seu poder judiciário. Veja bem o que eu estou dizendo, no seu poder judiciário. Por que poder judiciário? A palavra de Deus demonstra que esse poder judiciário, ou seja, de julgar, de discernir, de verificar a intenção, porque ela é a espada do Espírito de dupla vantagem. E aí, quando eu digo dupla vantagem, é uma vantagem dela, é claro, convencer e converter alguns, e a outra é condenar e destruir os incrédulos. As pessoas às vezes têm em mente apenas que a palavra de Deus ela serve como uma palavra somente de salvação. Sim, claro, não está errado. Ela é uma palavra de salvação, mas também por aqueles réprobos que não ouvem a palavra de Deus, também é condenação. Ela é uma espada de 2 gumes. Então, o poder judiciário da palavra de Deus, de julgar, de discernir, está categorizado em converter e convencer e converter alguns, e ao mesmo tempo também de condenar, né? Claro, isso no aspecto ainda futuro, aqueles que não receberam, não ouviram a palavra de Deus, não creram na palavra de Deus. Tanto é, nós lemos apenas o verso 12, mas o contexto disso daqui que nós estamos lendo, está relatado no mesmo capítulo, capítulo 4, no verso 2 e no verso 3, que diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, a palavra, ou seja, o evangelho, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, que eles ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito até aqui. Percebe que a palavra de Deus, ela é a mesma. As pessoas ouvem a palavra de Deus. O problema é escutar, não é? Ouvir, a gente entra no ouvido, eu estou ouvindo ruídos lá na rua. É uma coisa. Escutar com atenção, atentamente, trazer, e nem somos nós que trazemos ao coração, mas claro, no sentido aqui para que nós entendamos, desça ao coração, para que nós venhamos a praticar, é outra coisa. A palavra de Deus aqui, nesse contexto, foi anunciada para 2 classes de pessoas distintas. Uma classe de pessoa que recebeu as boas novas, creram, entraram no descanso, conforme o próprio Deus havia dito. Outra classe de pessoas ouviram, mas nada lhe aproveitou. Absolutamente nada. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, não é? Corta de um lado, corta do outro, para a salvação e ao mesmo tempo para a condenação. Este é o mesmo poder judicial, irmãos, e aqui nós estamos falando disso, representado em Apocalipse, capítulo 19, verso 15, é o mesmo poder judicial. Qual é o poder judicial que está representado em Apocalipse, capítulo 19, verso 15? Sai da sua boca uma espada afiada. Que espada que é essa, irmãos? É a palavra. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho com furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esta é que é a espada de 2 gumes, afiada na borda e nas costas, né, de um lado e do outro, de 2 fios aí, de um lado de cá, de um fio do lado de cá do outro, um fio para salvação, outro fio para condenação, poderíamos colocar assim, onde o seu poder de julgar, julga o que está em todo o coração, em todo o coração. E nós sabemos que enganoso é o coração do homem. Veja só, meus irmãos, palavra esta que chega tão longe quanto ao conhecimento mais íntimo, mais exato das partes, sejam aqui os sentimentos, sejam aqui os pensamentos, sejam aqui mais ocultos pensamentos que o homem possa ter, dividindo, isso é, distinguindo o que é espiritual e o que é carnal. E isto é o poder que a palavra de Deus tem, o poder de julgar, o poder de discernir, o poder judicial. Palavra esta, meus irmãos, que é inteiramente, é perfeitamente, é efetivamente eficaz, capaz de julgar todo e qualquer propósito que um dia nós imaginamos no passado, imaginamos no presente e até imaginaremos no futuro. Esta é a palavra. Palavra viva e eficaz que é como uma semente que salva. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, Pedro escrevendo disse: sendo de novo gerados, não pela semente corruptível, mas da incorruptível, pela
palavra de Deus, veja, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Palavra essa viva e eficaz, que é como um leite que nutre. É isso que a palavra de Deus propriamente diz. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E que leite que é esse racional? É a palavra de Deus. Palavra essa viva e eficaz, que é como comida, não agora como leite, né? Não a parte líquida, se poderíamos colocar assim, mas a parte sólida, que nos satisfaz, que é o que está descrito em Hebreus capítulo 5, mesmo capítulo, no mesmo livro, né? Capítulo, mesma epístola, capítulo 5, só que agora no verso 14. Palavra esta viva e eficaz, que é como a água que nos lava. Salmo 119, verso 9, o salmista diz isso. Como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde, observando conforme a sua palavra. O próprio apóstolo Paulo reforça isso, Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Vós maridos, dando aquelas questões do lar, não é? Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Não é fora da palavra, é pela palavra. Palavra essa, irmãos, viva e eficaz, que não é só como a água, mas também como fogo, que purifica, no sentido de refinar. Jeremias capítulo 23, verso 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Percebe o poder da palavra de Deus? Percebe o que é a palavra de Deus? Palavra viva e eficaz, que é como um martelo que nos quebra, irmãos. Ela nos quebra também. Jeremias, ainda no capítulo 23, verso 29, ele diz, não é minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Palavra essa viva e eficaz, irmãos, que é como espelho que reflete quem realmente nós somos de verdade. É ela que mostra quem realmente nós somos de verdade. Você quer saber quem o homem é? Coloque ele de frente para o espelho da palavra de Deus e saberá. É a palavra de Deus que reflete isso. Tiago capítulo 1, verso 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho, ao seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. E foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que se atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, cumpre, obedece, é isso que ele está dizendo. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado, mais do que feliz no seu feito. Palavra essa viva e eficaz, irmãos, que é lâmpada acesa, não é lâmpada apagada não, é lâmpada acesa, que ilumina os caminhos em que nossos pés estão sendo direcionados. Vocês sabem de cor, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa é a palavra do Senhor. Palavra essa ainda, irmãos, viva e eficaz, que é como um conselheiro que nos consola. Sabe aquele bom conselho? É a palavra de Deus, um conselheiro que nos consola. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, da palavra, tenhamos esperança nela. Que nós recebemos conselho e temos esperança. Palavra essa viva e eficaz, irmãos, que é como um previsor, não é? Que não falha. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Palavra essa viva e eficaz, irmãos, que é como uma espada, na qual mencionei, que penetra o mais íntimo do nosso ser, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta aqui para discernir o pensamento e propósito dos corações, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Percebe o poder judiciário da palavra? Está bom assim? O poder judiciário da palavra? De discernir, de julgar, de verdadeiramente mostrar quem nós somos, de verdadeiramente nos fazer compreender que é por ela que caminhamos. Meus irmãos, dizer e afirmar que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática é muito mais do que um chavão, muito mais.
do que um slogan bonito, impactante. É muito mais do que isso. Nos lábios de alguns tem se dito isso, mas não se tem utilizado isso na forma prática em sua vida. Ora, se a palavra é a nossa única regra de fé e prática, se a palavra é tudo isso que eu estou dizendo, por que não cumprirmos a palavra? Por que não nos cadenciarmos pela palavra? Por que não seguirmos pela palavra? Por que não nos nortearmos pela palavra? A afirmação precisa, antes de mais nada, de apontar aqui um estilo de vida norteado pelas Escrituras Sagradas, revela a identidade bíblica, não é? Justamente daquilo que a própria palavra diz que nós devemos ter. Deus quer, irmãos, que nós alcancemos a plenitude da maturidade, a perfeição da instrução. Por isso que ele diz, olha, conheça e prossiga conhecendo. O que é prosseguir conhecendo? A palavra. Nós conhecemos a palavra. Nós não devemos ficar estagnados na palavra, parados na palavra. É por isso que nós estudamos a palavra. É por isso que aqui nessa casa de oração nós temos toda quarta-feira estudo da palavra. É por isso que nas quintas-feiras nós temos os PG e fazemos o quê? Estudamos a palavra. É por isso que um dia ou outro jovem se reúne aqui e estudam o quê? A palavra. É por isso que aos domingos vocês ouvem a palavra. Porque a palavra é de Deus. Veja bem, meus irmãos, Deus quer que nós alcancemos essa maturidade espiritual. A palavra de Deus, ela é indispensável. Porque as pessoas possuem a tendência de viver uma fé baseada em simplesmente, não estou dizendo que isso não é bom ter experiências, é bom ter experiências, mas simplesmente em experiências particulares e achismos pessoais ou até mesmo coletivos. Não é isso. Nós devemos nos basear, nos nortear pela palavra. E pela palavra nós temos experiência. Pela palavra nós temos experiência. Se a palavra sai de cena, nada mais nos resta, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Sendo, pois, irmãos, a Bíblia, nossa única, então, regra de fé e prática, a palavra de Deus, revelada a vontade do Senhor, preceptiva a vontade de Deus, aponta-nos o caminho da salvação, do Gênesis ao Apocalipse. Aponta-nos. O Senhor se revela a nós aqui no seu plano eterno, e como nós somos aqui envolvidos pela sua graça, assim como nós somos inseridos nos seus propósitos, nós só sabemos disso através da palavra. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, olha lá, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. Para quê, irmãos? Para quê? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. É para isso. A palavra de Deus é revelada a nós, para que nós cumpramos todas as palavras dessa lei. Eu não estou dizendo não no sentido da perfeição da lei para a salvação, porque nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos por Cristo, por graça, pelo sangue do Cordeiro. Mas um salvo obedece a palavra. Um salvo caminha a obediência da palavra. Uma das evidências da salvação é a obediência pela palavra. Através da palavra, na palavra, não fora da palavra. A palavra de Deus, irmãos, mostra-nos como nós devemos viver. A palavra de Deus mostra como nós devemos adorar a Deus. A palavra de Deus mostra justamente como nós devemos seguir em comunhão com os nossos irmãos, com a igreja de Cristo Jesus, acima de tudo, com o próprio Jesus, com o próprio Deus. Queridos irmãos, hão de convir que as coisas nesse mundo estão em declínio. As coisas nesse mundo por aí afora estão em derrocada. As coisas nesse mundo por aí afora estão em decadência. Elas estão em ruínas, sim ou não? Estão em ruínas. Corrupção, imoralidades, devassidão, deturpação, desvirtuamento das coisas tem cercado o arraial cristão. Sim ou não? Tem. O mundo é nada mais, nada menos do que um imenso cemitério, com muitas pessoas que ainda estão lá, caminhando para um fim consequente de uma perdição eterna. É isso que é o mundo. As pessoas até costumam dizer, né? Olha, eu estou levando a vida. Não, eu estou gozando a vida aí. Não. Tem gente que pensa dessa forma. Mas a realidade, irmãos, é que estão decaindo a cada dia que passa. Porque o corpo e a sua glória murcham e secam como erva, conforme diz 1 Pedro capítulo 1, verso 24. Em contraste com o que reina no mundo, a palavra viva e eficaz, ela é inesgotável. A palavra viva e eficaz, ela é inerrante. A palavra viva e eficaz, ela é infalível. A palavra viva e eficaz é inspirada por Deus e suficiente para gerar vida. Essa é a palavra de Deus, no mundo que gera morte, em valores e preceitos que caminham para a perdição eterna. O sistema mortal do mundo não pode atingir a palavra de Deus, não pode.
O sistema mortal no mundo não pode derrubar a palavra de Deus. O sistema mortal do mundo não pode invalidar a palavra de Deus. Ela sempre será viva e nunca morta. Não pode invalidar a palavra de Deus. O sistema mortal do mundo aqui não pode derrotar a palavra de Deus, não pode sequer dissolver a palavra de Deus, não pode. A palavra do Senhor continuará exata, a palavra do Senhor continuará autêntica, a palavra do Senhor continuará fidedigna, a palavra do Senhor continuará viva e eficaz para todo sempre. A palavra de Deus. E por isso eu quero ver alguns pontos com os irmãos do que a palavra viva e eficaz faz. Em primeiro lugar, a palavra viva e eficaz, ela transmite vida. A palavra viva e eficaz transmite vida. A palavra, irmãos, não apenas contém, mas transmite vida. Ela contém vida, mas além disso, transmite vida. O maior poder de qualquer organismo vivo é a capacidade de se reproduzir. Naturalmente, claro. Os nossos pensamentos e palavras são incapazes disso. Os nossos são incapazes disso. Poderíamos falar o dia inteiro, falar isso e aquilo, sem produzir absolutamente vida espiritual nenhuma. Mas a palavra de Deus é a reprodução de vida para nós, irmãos. A palavra de Deus transmite vida para nós. Tiago capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra gera vida. Tito capítulo 3, verso 3 a 5. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes. Olha só, outrora, hein? Não é agora. Outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Que maravilha, hein? Coisa boa isso aí, não? Já pensou numa coisa dessa? E tem muitos cristãos nominais ainda que caminham desse jeito. Nominais, perceba bem o que eu disse. Mas o texto continua. Quando, porém, nós éramos tudo isso. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A única forma, irmãos, de sermos tornados filhos de Deus é sermos gerados pela palavra. Cristo é a palavra. De sermos gerados pela palavra. A semente da nova vida. É por isso que Pedro ensina que a palavra de Deus também é viva. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, como lemos. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Não é agora e acabou ali, é permanente. Essa é a palavra de Deus. E o que isso significa? Significa que a palavra tem vida própria. A palavra de Deus é viva, tem vida própria. Emana de Deus e ao mesmo tempo produz vida a quem se alimenta dela, conforme menciona o nosso irmão Mateus, acerca da resposta de Jesus no momento da tentação a que ele foi submetido. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Isto é a palavra viva e eficaz. Toda palavra que procede da boca de Deus. Somente a palavra de Deus, irmãos, via ação do Espírito Santo, tem o poder de regenerar. Somente a palavra de Deus, via ação do Espírito Santo, tem aqui o poder de fazer nascer de novo, vivificar. Uma grande parte do trabalho do Espírito Santo, no aspecto da regeneração, é o que estamos estudando nas quintas-feiras do PG, consiste em trazer ao eleito, ao servo do Senhor, o verdadeiro conhecimento acerca dos assuntos espirituais. O novo nascimento é comparado por Paulo à criação da luz. Os crentes foram chamados, não é? Das trevas para a maravilhosa luz. É através da palavra viva e eficaz que o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo guia o crente e permite que ele saiba qual é a vontade de Deus. Como é que o crente sabe qual é a vontade de Deus? Está aqui na palavra de Deus revelada para nós cumprirmos.
A palavra viva e eficaz, irmãos, mostra para nós que o Espírito Santo também utiliza ela para nos proteger contra erros. O crente aqui está seguro em Cristo, porque o Espírito Santo ilumina sua mente para que ele saia do perigo, fuja do perigo através do quê? Da palavra. Ao invés de serem seduzidos, não é? Pelo espírito do anticristo, se assim podemos chamar, que já está entre nós, não estou falando do anticristo escatológico, o homem que virá, estou falando do que permeia tudo aquilo que é contra Cristo, o espírito do anticristo. Nós fugimos disso através da palavra de Deus, daquilo que é ensinado através da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra viva e eficaz de Deus faz o quê? Transmite vida. Em segundo lugar, irmãos, a palavra viva e eficaz de Deus não só transmite vida, uma coisa é transmitir, não só transmite vida, gera vida, mas também sustenta a vida. Tá certo? Ela não só gera, mas também sustenta. Ela não só transmite, dá a vida, mas ela também mantém a vida. Ela sustenta a vida. A vida aqui exige alimento, sim ou não? Se você não comer, o que acontece? Morre. Organismo espiritual. Se você não comer da palavra de Deus, o que acontece? Morre. Assim como nós não podemos nos alimentar uma vez ao ano apenas, né? Não, eu vou me alimentar uma vez no ano, está muito bem. Nós também todos os dias devemos comer a palavra de Deus. Ela sustenta a vida. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, como nós já lemos. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como você, irmão, você não vai lembrar, claro, você era um bebezinho, mas você sabe, quando você que teve filhos, sobrinhos, netos, quem sabe aí, não é? Viu alguém assim? Quando bebezinho, não se podia viver sem leite. E até mesmo quando adulto, não se pode viver sem um alimento, não é verdade? Não é assim? Assim, deve-se desejar o alimento que nos sustente espiritualmente. Qual é o alimento que nos sustenta espiritualmente? A palavra. Em outras palavras, fazendo um trocadilho aqui, né? Em outras palavras, se nós já nos despojamos da carne, do velho homem, do mundo, dos princípios e valores aí contemporâneos e até antigos que são totalmente contrários à palavra do Senhor, se já entendemos a palavra viva e eficaz que nos trouxe vida, nós devemos desejá-la arduamente todo momento, incessantemente, pois ela é o alimento integral para o sustento. Ela sustenta a vida. Infelizmente, irmãos, muitos não desejam mais ardentemente a palavra de Deus, não entendem que ela é o nosso sustento espiritual, relegam até mesmo, se esquecem de que o crescimento e fortalecimento espiritual dependem da ingestão da palavra de Deus. Se não houver ingestão da palavra de Deus no sentido espiritual, não haverá crescimento. Não haverá bom desenvolvimento. Haverá o quê? Deficiências. O corpo carnal, quando não tem o nutriente necessário, o que acontece com ele? Deficiências, doenças e toda sorte de mazelas que tem por aí. É a mesma coisa o organismo espiritual. Ou seja, é por conta da negligência no sustento diário do organismo espiritual, não é? Que o resultado se dá em algumas coisas. Qual o resultado? Raquitismo espiritual, falta de palavra, falta de comer a palavra. Raquitismo espiritual. Não só isso, fraqueza espiritual, tá certo? Quando você não come, a perna dá uma, não dá não? Ficar um período longo sem comer, você cai, sim ou não? Se ficar sem comer a palavra de Deus, também tem fraqueza espiritual. Se ficar sem comer a palavra de Deus, tem apatia espiritual. Se ficar sem comer a palavra de Deus, tem esmorecimento, tem languidez espiritual. Se ficar sem comer a palavra de Deus, há fragilidades, definhamentos e até desnutrição espiritual. Você fica desnutrido espiritualmente, desnutrido. E não consegue caminhar, não consegue andar, precisa do alimento. Jeremias nos mostra com clareza que a palavra de Deus sustenta a vida. E nós devemos desejá-la, a fim de que espiritualmente encontremos alegria, gozo, para que não venhamos, irmãos, termos o raquetismo espiritual, a fraqueza espiritual, a apatia espiritual, não é? E quem sabe até a morte, não é? Tange a morte, não é? Olha o que Jeremias capítulo 15, verso 16 diz: achadas as tuas palavras, olha, encontramos, que bênção, é o que ele está dizendo, achadas as tuas palavras, logo fiz o quê? As comi. Percebe? As comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achou a palavra?
A palavra gerou vida? Coma. A palavra sustenta. Logo as comi. O apóstolo Paulo lembra a mesma coisa a Timóteo, né? Instruindo a Timóteo, agora vista de outro ângulo, tá certo? Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Ele estava instruindo Timóteo, aconselhando Timóteo. O que era que Timóteo devia fazer? Olha, Timóteo, expondo essas coisas que eu estou falando a vocês, você vai ser bom ministro sobre as pessoas, né? De Cristo Jesus sobre as pessoas. Aí poderia até imaginar um diálogo aqui, mas como, Paulo? Olha lá. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimente as pessoas com palavra. E não são as nossas palavras, palavra de Deus. Se as pessoas forem alimentadas com a palavra de Deus, elas estarão em pleno desenvolvimento. Palavra de Deus. Olha só o que ele diz agora, isso é interessante. Olha, Timóteo, alimenta com a palavra, mas faz um negócio aqui também. Rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Está falando das falas, dos ensinamentos falsos. Exercita-te pessoalmente na piedade. Alimenta a turma com palavra, alimenta o povo com palavra. Exercita a piedade. Faça isso, faça o exercício da piedade. Essas fábulas, as falsas ideias que até pegam parte da Bíblia e misturam com outras coisas. Ah, mas tem Bíblia também? Tem, mas às vezes é mentira. Transtorna as verdades. Tem que ser deixada de lado. O alimento para o sustento da vida espiritual, irmãos, é a palavra de Deus. Sem ela nós não podemos esperar ter uma vida habilitada para o bom crescimento. Sem a palavra de Deus nós não podemos esperar ter força suficiente para caminhar. Sem a palavra de Deus nós teremos, aliás, comorbidade espiritual. Sem a palavra de Deus nós teremos aqui debilidades, definharemos. Sem ela nós morreremos. Em segundo lugar, a palavra viva e eficaz é o sustento, é o alimento para a vida. Essa é a palavra. Terceiro, a palavra viva e eficaz, ela gera vida, ela sustenta a vida e ela, terceiro, transforma a vida. Ela transforma a vida. Essa é a palavra. Mesmo como crentes que somos, mesmo como filhos de Deus, nós precisamos compreender que a palavra de Deus deve todos os dias nos transformar, não é verdade? Nós estamos num processo de santificação. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Espero que sim. Sim ou não? Opa, quase agora deu um negócio no coração aqui. Espero que sim. Estamos num processo de santificação. Então essa palavra aqui precisa ser compreendida. Não é verdade? Ela deve nos transformar. Mas nós somos perfeitos ao nos tornarmos cristãos? Lógico que não. Nós não somos perfeitos. Nos tornou cristão, agora está perfeitinho da Silva. Não. O Espírito Santo ainda tem a fazer no nosso ser, nos moldar conforme a imagem de Cristo, desenvolver em nós o fruto do Espírito com as suas 9 características. Não é verdade? Fruto é um só, o fruto do Espírito, né? Com as 9 características que ele tem. E as obras da carne, são plural, né? Fruto do Espírito. Mesmo depois de entrarmos na família de Deus, quando a graça vem sobre nós, somos convertidos, a velha mente, irmãos, com seus hábitos, né? De preocupações egoístas, como a fome de emoções, o desejo de agitação desenfreada, a imaginação e apetites para coisas erradas e duvidosas da vida, ainda está em nós, não saiu de nós, ainda está em nós, devido ao quê? A natureza pecaminosa. De vez em quando ela quer dar uma aflorada, não quer não? De vez em quando quer aparecer, não é? O velho homem de vez em quando quer dar uma, não é? Sim ou não? Vocês estão dando risada por quê? É verdade, eu estou brincando, é verdade, isso acontece. Tá certo? Não é com todos nós somos pecadores. E tudo isso, irmãos, precisa ser retirado. Tudo isso precisa ser modificado. Tudo isso precisa ser modificado. Tudo isso precisa ser alterado. Tudo isso precisa ser transformado. Isso através de um processo orientado inteiramente pela palavra. Orientado inteiramente pela palavra, irmãos. Através da ação do Espírito Santo de Deus. Como podemos ser transformados, então? Como podemos nos tornar, ou sermos tornados, seria essa a melhor colocação, iguais a Cristo ou semelhantes a Cristo, em seu caráter e essência?
Nós contemplamos aqui a glória de Cristo Jesus, somos transformados aqui em sua própria imagem, amém? Ao desviarmos aqui como? Os nossos olhos, não é? Justamente fixá-los em Jesus, desviarmos os olhos das coisas que não competem, aquilo que a palavra diz que nós não devemos olhar, desviar os olhos disso, fixar em Cristo Jesus, e aí sim o Espírito Santo, em conformidade com isso, vai efetuando em nós a transformação necessária. Você lembra naquele momento que você se converteu? É claro que isso, eu não estou falando do tempo Kairos e do Cronos, são coisas distintas. Mas eu vou falar do Cronos, nosso tempo presente, horas, minutos, décadas. Você lembra daquele dia que você falou assim, não, eu quero esse Jesus aí, esse negócio aí é para mim. Você está lembrado daquele dia? Na sua infância, na sua adolescência, juventude, mais idoso. Você lembra disso? Está lembrado? Está lembrado disso? Foi uma ação inteira do Espírito Santo de Deus através da palavra. Através da palavra. Tá certo? E este é o ápice do crescimento espiritual. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, nos diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, olha só, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, é tão simples, porém, muitos crentes estão, né? Procurando aqui uma espécie de atalho para atingir uma super espiritualidade que não existe. Uma super espiritualidade, sabe aquela? Não é? Não é isso. Quando nós estivermos dispostos a colocar os nossos rostos firmes no espelho, e que espelho é esse? O da palavra de Deus, a fim de ver a glória de Deus, tudo o que temos de fazer é focalizar na sua palavra. E a glória de Cristo aqui, que contém na palavra, começará a nos transformar todos os dias. Eu disse, você lembra daquele dia que você falou, não, esse Jesus aí é para mim mesmo, e houve conversão, está lembrado daquele dia? Daquele dia para cá você já não é o mesmo. Ou é? Se é, nós vamos orar por você. Não é o mesmo. Não é, irmão? Você vem crescendo na graça e no conhecimento. Sim ou não? Você não estagnou. Porque você está olhando no espelho da palavra de Deus todos os dias. Está sendo transformado. A palavra de Deus, em terceiro lugar, transforma. Não é? A melhor coisa que já aconteceu em nossas vidas aqui, irmãos, claro, após a salvação, entendo o que eu estou dizendo, após a salvação, foi quando nós aprendemos a estudar a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite. Sim ou não? A gente não aguenta de ver a hora de nós estudarmos a palavra de Deus, não é? Eu não vejo a hora de chegar no domingo, a quarta, a quinta e todos os dias que forem possíveis para nós estudarmos a palavra de Deus. Isso é um desejo de cada crente, porque a palavra é de Deus. Ela nos transforma. Nós ainda estamos longe, irmãos, de atingir o alvo. Não é? Estamos longe ainda. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Estamos. Mas, ao mesmo tempo, quanto maior devoção e dedicação ao contemplar a palavra de Deus, através aqui das páginas das Escrituras Sagradas, meditarmos nisso aqui, mais o Espírito Santo de Deus nos transforma, nos conforma segundo a imagem do Filho de Deus. Cada dia mais. Todos os dias. A palavra de Deus deve ser a ardente expectação das nossas vidas. A palavra de Deus deve ser ardente desejo nos nossos corações. A palavra de Deus deve ser o centro do nosso desejo. Deve ser a palavra de Deus. Meus irmãos, não há nada nesse mundo que subverta o desejo de nós nos debruçarmos sobre a palavra que transforma. Não há nada. Se há, é porque a nossa visão, o nosso foco está no lugar errado. Porque se o nosso foco estiver na palavra de Deus, não há absolutamente nada que nos faça impedir de estudarmos, de observarmos, de lermos a palavra de Deus, de pedirmos graça a Deus, ao Espírito Santo que nos ajude com a palavra do Senhor. E veja, irmãos, hoje Ele transforma-nos, continuará transformando, até o dia do alvorecer, até o dia que Cristo retornar para buscar a sua igreja, e nós estaremos ali conformados à imagem e semelhança de Cristo. Veja, em terceiro lugar, a palavra viva e eficaz transforma a vida. Irmãos, creia na palavra de Deus. Muitas e muitas pessoas, muitas, não são poucas, elas tentarão desviar a sua atenção, desviar o seu afeto, mas faça sua a resposta que Pedro deu. O que Pedro deu? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. As pessoas vão tentar desviar o seu foco, mas você fala, Senhor, para onde é que nós vamos? Para lá, para cá.
Tu é que tens a palavra de vida eterna. Então aqui, creia na Bíblia, irmãos. Aceite-a como revelação especial de Deus para nós. Estude a palavra de Deus, irmãos. Estude a palavra de Deus. Como o próprio Jesus ensinando, não é? Ensinando. Naquele caminho de Damasco, você lembra aqueles discípulos desesperançosos, cabisbaixos, não é? Quando eles se dão conta da coisa ali, eles falam, ele estava ensinando as escrituras para nós, olha só, e Jesus citando Isaías, citando um monte de... Não nos ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração? A palavra de Deus, irmãos, deve aquecer, deve inflamar o nosso coração. Deve ser ardente expectação. É a palavra. Honre a palavra de Deus, irmãos. Honre a palavra de Deus. Os cidadãos de Éfeso honravam uma estátua de uma deusa chamada Diana, ou Artemis, Diana de Éfeso, porque acreditavam que ela tivesse caído do céu por parte de Júpiter. Essa era a crença lá do pessoal de Éfeso, né, antes da conversão de muitos deles. Assim, eles adoravam, né, aquela estátua feia, grosseira. É uma estátua feia. Olha no Google aí, depois você vai ver. A estátua não é bonita. Horripilante imagem, Diana de Éfeso. Mas uma coisa inteiramente bela veio dos céus para eles. Não foi a estátua. Sabe o que veio dos céus para ele? Da parte de Deus? A preciosa palavra. Veio dos céus para ele. Para aquela turma que estava lá em Éfeso. Mais valiosa do que rubis, como diz Provérbios, não é? Capítulo 3. Ame a palavra de Deus, irmãos. Dê a ela o seu tempo, a sua atenção. O salmista dizia, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Salmo 119, verso 97. Obedeça a palavra de Deus, irmãos. Talvez o mais importante de tudo aqui é obedecer a palavra de Deus. É fazer aquilo que ela diz. A comunicação com Deus não é opcional. Ela não é opcional. Nós oramos a Deus, falamos com Deus. Ele nos responde através da sua palavra. Não é algo opcional. Nem algo ao qual você não se submete, ou não tem vontade, ou não deve ter vontade. Isso para nós, crentes, é obrigatório. O grande reavivamento no tempo de Neemias, meus irmãos, ocorreu quando homens vieram aos sacerdotes e disseram, trazei o livro. Eles foram lá sedentos e disseram para Neemias, trazei a palavra, Neemias e Esdras, né? Trazei a palavra, nós queremos a palavra. Ame a palavra, obedeça a palavra. Renove o seu coração, meus irmãos, permitindo que a palavra de Deus dirija a sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e transmite vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e sustenta a vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e transforma a vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que Deus nos ajude todos os dias a compreendermos a sua boa palavra e a colocarmos em prática para a glória do nome do nosso Senhor, Salvador e Mestre Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, sentado mesmo. Deus querido e Deus eterno, mais uma vez, Senhor, a tua boa palavra foi exposta. Foi pregada ao coração dos teus filhos, dos teus servos, ó Senhor, e que ela faça efeito, Senhor, que certamente nós sabemos que fará, porque ela não volta vazia. Senhor, a tua palavra aqui, Senhor, foi explanada, ela foi posta, Senhor, que verdadeiramente nós possamos obedecê-la, acalentar no nosso coração, abraçá-la, meditar, estudar, Senhor, colocá-la em prática. Senhor, mas nós não queremos fazer isso para mostrarmos que somos melhores do que A, B ou C. Nós queremos fazer isso, Senhor, para honrar, bendizer e enaltecer ao teu santo nome. Nós somos gratos, Senhor, porque se tu não tivesse revelado a tua boa palavra a nós jamais o conheceríamos, Senhor, porque estávamos em pecado, transgredindo a sua lei, mortos, Senhor, por toda a eternidade. Mas pela tua palavra, pelo teu Espírito, fomos vivificados, regenerados, postos, Senhor, em comunhão contigo novamente, prontos, Senhor, a bendizer o teu santo nome, e nós queremos todos os dias meditar na tua palavra de dia e de noite, constantemente, continuamente, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Mas, Senhor, nós vamos falhar.
temos natureza pecaminosa ainda, certamente sucumbiremos, certamente, Senhor, não estaremos desejosos em um dia ou outro, mas, Senhor, quando esse dia chegar, que o Teu Espírito Santo nos ajude, que Tu, Senhor, nos desperte, Pai, para que possamos meditar nela. Senhor, que a Tua palavra seja o norte sobre as nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente nos conduza, que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente nos leve para mais perto de Ti, que a Tua palavra faça nos entender quem Tu és e quem nós somos, que a Tua palavra faça nos entender os Teus atributos santos, que a Tua palavra faça nos entender, Senhor, que um dia Tu retornará para buscar a Tua igreja, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Pedimos isso não no nosso nome nem no nosso mérito, e já agradecemos, através do nome santo, precioso e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que Deus nos ajude todos os dias com isso, não é verdade? Que essa palavra surta efeito no seu coração. Verdadeiramente o Senhor vai ser glorificado se assim houver esse procedimento. Amém? Meus irmãos, antes de nós encerrarmos aqui com a bênção apostólica, eu quero perguntar, eu vou perguntar de forma geral, seja para membro da igreja, seja para quem não é membro da igreja, não há problema nenhum. Eu quero só perguntar acerca dos aniversariantes do trimestre passado. Aí nós estamos falando de abril, de maio e de junho. Dê um sinal assim com a sua mão. Abril, maio e junho. Vamos lá, bem alto. Por favor, quero convidá-los a vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês, todos vocês que fizeram aniversário em abril, maio e junho, né? Trimestralmente, nós temos feito essa ação é benéfica. Dizem por aí, olha só, preste atenção no que eu vou falar. Olha só, dizem por aí que quem faz aniversário em junho é bom, hein? Estou brincando. É brincadeira. Olha só, que bênção, irmão. Batalhão de pessoas aí. Eu estou nesse meio. A Hannah também está nesse meio. Minha mãe está nesse meio. A gente faz. Está ali, ó. Está encostada lá. Está ali, ó. Maio, junho e julho, tá bem? Trimestralmente nós temos feito aqui uma oração pela vida dos preciosos irmãos. Automaticamente uma comemoração. Teremos daqui a pouco ali, né? Uma comemoração bem preciosa que os irmãos prepararam aí, né? Tem uma coisa bonita. Tá bonito lá o negócio hoje lá. Eu passei lá, a mesa tá. A Marta fez uma mesa, ó, daquelas e. A Márcia também aí, ó, a turma toda esteve aí, né, participando para receber-nos lá, não é verdade? Olha lá quem está lá, tá a Letícia, faz aniversário no mesmo mês? No mesmo mês? Ei, que bênção, hein? Letícia, o Júnior, Valmir, já decorei o nome do Valmir, o Wagner, né, aqui a irmã, a Miriam, está aqui o Max, está o Vinícius, está a Tainá, o Luan, minha mãe, eu e a Hannah. Olha aí que bênção. Eu vou pedir que um irmão venha aqui orar. Eu vou pedir para o Jefferson. Vem cá, Jefferson. Ora a Deus por nós aqui, por favor, pedindo a graça de Deus, a bondade de Deus, sobre a vida desses irmãos, não é? Nesse trimestre, que completaram mais um ano de vida. E eles estão aqui vivos, de pé, irmãos, glorificando a Deus pela palavra, sustentados pela palavra, pela graça de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que pela palavra de Deus eles têm sido sustentados. E somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus conceda ainda muitos e muitos anos de vida em sua presença e para toda a eternidade, né? Onde estaremos bem dizendo a Ele para todo sempre. O Jefferson estará orando por nós aqui e depois eu encerrarei com bênção apostólica. Graça e paz, irmãos. Vou pedir para a igreja fique de pé. Estenda as mãos para cá. Vamos orar, interceder por esses irmãos. Pai amado, Pai querido, é no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, que lhe apresente, Senhor, essas vidas que aqui estão na sua casa de oração, Pai. Ó Senhor, graças a Ti, Pai, eles estão firmes e fortes, ó Pai, nos Teus caminhos. Ó Senhor, que o Senhor continue guardando a vida de cada um deles, abençoando a vida de cada um deles, ó Pai, derramando as suas bênçãos, Senhor, e que o Senhor seja, Pai, a luz no caminho de cada um deles, ó Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor conceda, Senhor, mais e mais anos de vida, Pai, para que eles possam estar te servindo na Tua casa, ó Pai, pregando o Teu Evangelho a outras pessoas, ó Pai, que eles sejam, Senhor, instrumentos, vasos de honra, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. É o que eu peço a Ti e te agradeço, ó Deus, no nome santo, santo, santo do Senhor Jesus. Amém. Você ainda de pé, estenda suas mãos.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo da aliança espalhado pela terra. Todo o povo da aliança aqui nessa casa de oração no Carrão. Todos digam amém. Se sente um minuto, por favor, tem alguns rápidos avisos e depois nós vamos então à comemoração no salão social. Meus irmãos, há alguns avisos aqui para nós relembrarmos, na verdade, sempre bom aqui relembrarmos esses avisos. Uma bênção, né? Nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, na presença do Senhor. Os irmãos aqui têm chegado, olha aí que bênção. Bastante gente aí glorificando a Deus. E aí não é para nós, na questão numérica não, é justamente para glorificar a Deus. Quanto mais gente para glorificar a Deus, melhor, porque Ele merece mesmo. Ele é digno de toda honra, glória e adoração. E graças a Deus que os irmãos têm compreendido isso aqui, nessa casa de oração, tá certo? Mas há aqui alguns avisos, irmãos. Amanhã, segunda-feira, Conexão com Deus, lá na Igreja da Penha. Olha lá. Olha lá. Arraiá e Deus triste. Como que é esse negócio, festa junina? Como que é isso aí? Crente pode festa junina? Meio estranho, né? Meio estranho, não é não? Olha lá. Você vai lá, você vai aprender sobre isso aí. A pastora Mauri estará nos trazendo uma mensagem da parte de Deus sobre o tema, não é verdade? Tema propício, né? Sempre quando chega nessa época do ano, aí a turma começa, aquela coisa toda. Pode mesmo, não pode? Olha lá. Quer aprender? Com base na palavra e não no achismo? Na palavra? Amanhã no Conexão com Deus, tá bom? Segunda-feira às 20, lá na Igreja da Penha. Nós temos aí um próximo aviso. Nas quartas-feiras nós temos sempre o estudo bíblico. Irmãos, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Quem tem vindo aí? Tem sido uma bênção ou não? Amém. Esse amém está desenganado pela medicina. Tem sido uma bênção ou não? Amém. Agora eu acredito. Tá certo? Então, toda quarta-feira às 20 horas nós temos estudo bíblico aqui. Tem sido produtivo, a gente levanta a mão, a gente participa, a gente partilha. Irmãos, tem sido para o nosso crescimento espiritual. Tá certo? Toda quarta-feira às 20 aqui mesmo, na igreja, nessa casa de oração. Às quintas-feiras, aí é o PG, o pequeno grupo. Tá certo? Lá na casa do irmão Jefferson que orou aqui agora, lá na cidade de Líder, também tem sido uma bênção muito grande. Nós temos ali tido uma comunhão, quem está indo lá percebe, está vendo isso, crescimento espiritual, é um trabalho da nossa igreja, todos vocês estão convidados. Se não couber lá, Jefferson, vai na calçada, faz lá, abre a garagem lá e dá um jeito lá, tá certo? Parte para a garagem, já parte lá para a garagem, não tem problema não. O importante é nós estudarmos a palavra. Eu preguei sobre a palavra, estou falando da palavra, tá certo? Quanto mais palavra, melhor. Não vai ter overdose, não. É bênção, tá bom? Enche o talo até a palavra. Vamos lá, vamos com a palavra. Quinta-feira, às 20, lá na casa do irmão Jefferson, quem precisar. A gente sempre manda no grupo da igreja, mas quem não está lá ainda e precisa saber o endereço, procura a gente, procura o Jefferson, o Júnior aqui, a Márcia, o Joel, os meninos aqui na frente, os jovens, né? Qualquer um de nós aqui vai te falar o endereço, você vai lá e você vai receber palavra de Deus. Tá certo? Domingo nós temos ceia, não é? Passou tão rápido, já chegou outra ceia, que maravilha, hein? E aí, com a ceia, nós temos aqui a participação do quê, Paula? Da orquestra, olha lá, que maravilha. Nós temos a participação da orquestra aqui na ceia, tá bem? Então a orquestra estará aqui nos conduzindo a Deus, não é? No louvor aqui, que vai ser uma bênção, os nossos irmãos louvando ao Senhor. E ceia é sempre um culto tão gostoso, não é, irmãos? Um culto que nós relembramos, né? A morte do Senhor, não só a morte, mas também ali o seu sacrifício, né? A sua ressurreição, não só a ressurreição, também a sua ascensão ao céu. Não só a ascensão ao céu, mas o seu retorno prometido para buscar a sua igreja. Não é verdade? Nós relembramos o sangue de Cristo, comunhão com os santos, comunhão com Cristo. Venha, irmãos, ceia do Senhor, ordenança que Ele nos deixou, tá bem? E aqui, oi? Menos uma, já aprenderam aí. Menos uma ceia será, né? Menos uma na terra, porque no céu nós teremos lá a glória de Deus, né? Estaremos com Ele servidos pelo próprio Senhor ali naquela ceia tão preciosa que nós teremos. Então, irmãos, convide pessoas para observar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para estar aqui conosco. E nós já estamos com a classe de novos membros, tá bom? Está em curso a classe de novos membros aqui, sem ser essa ceia na outra, nós já teremos recepção de novos membros. Tá legal? Então, se porventura alguém que está aí querer ingressar na classe de novos membros, me procure, tá certo? Para nós darmos as diretrizes, para que na próxima também esteja aí justamente membrado a essa casa de oração, aqui e lá, tá certo? Para nós seguirmos glorificando o santo nome de Deus. Amém? Vamos continuar orando por isso, irmãos? Amém ou não? Amém. Que Deus mande mais pessoas para trabalhar aqui junto conosco, crescendo na graça e no conhecimento, para o louvor e honra da sua própria glória. Amém? Irmãos, eu estarei lá na porta, como de costume, cumprimentando cada um de vocês. E nós temos uma recepção. Assim que eu cumprimentar vocês, eu já vou partir lá para a recepção.
olha só, principalmente os aniversariantes do trimestre, principalmente, não vai embora sem passar lá. Dá uma passadinha lá, tá bom? A gente bater uma foto, tem um bolinho lá gostoso, tá certo? Eu sei que é gostoso porque a Márcia que providenciou, então tá tudo bem, eu já sei que é gostoso. Tá certo? Aí veio a Marta, trouxe uns docinhos lá, não é? Todo aquele enfeite, aquela coisa toda lá, todo organizado, tudo bonitinho. E aí eu só vi umas caixas passando para lá, não vi o que era. Deve ser a minha mãe lá, umas coisas aí que chegou aí, tá bom? É tudo lá para a gente confraternizar, conversar, conhecer os irmãos. Esta igreja é uma igreja, veja bem, característica dessa igreja, bíblica e acolhedora. Bíblica e acolhedora. Não é diferente disso. Amém ou não? Amém. Estarei lá na porta cumprimentando os irmãos.